Primeiro, eu gostaria de ler alguns textos em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19, que também vão servir de tema para o meu comentário. Em Efésios, capítulo 3, começando no versículo 14, Paulo disse: Por isso, eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome. Oro para que Ele, por meio de sua grande glória, lhes conceda serem fortalecidos na pessoa que são no íntimo, com poder, por meio de seu Espírito, e para que, por meio da sua fé, o Cristo more em seu coração com amor. Que vocês sejam arraigados e estabelecidos no alicerce, a fim de que, junto com todos os santos, sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor do Cristo, que é superior ao conhecimento, a fim de que vocês fiquem cheios de toda a plenitude que Deus dá. O versículo 15 é a base para o tema Glorifique a Jeová, aquele a quem toda a família deve o seu nome. A união na família vem sofrendo ataques violentos nestes últimos dias. Sob o verbete família, o livro Estudo Perspicaz, fazendo jus ao seu nome, foi bem perspicaz quando disse: As Escrituras inspiradas predisseram um feroz ataque à instituição da família, com o consequente colapso da moral e da sociedade humana fora da congregação. Ali diz também que nos últimos dias, a desobediência aos pais, a deslealdade, a ausência de afeto natural se tornariam comuns, mesmo entre aqueles que têm uma aparente devoção a Deus. Como é que os casais, pais e filhos podem combater esse ataque diabólico? Vocês se lembram de Efésios 3? No versículo 16 diz que aquele a quem toda a família deve o seu nome, Jeová, fortaleceria a pessoa que somos no íntimo. Jeová pode nos dar a força espiritual interior para lutarmos contra os esforços de Satanás de destruir a família. Nós recebemos essa força por ler e estudar a Bíblia a fundo, em especial por imitar a maneira amorosa como Jesus tratou seus discípulos. Notaram que em Efésios 3,17 diz que o Cristo tem que morar em seu coração com amor? Se nós tivermos Cristo em alta estima, a ponto dele morar no nosso coração, nossa família vai sobreviver e ter verdadeiro sucesso. Isso vai ser tão evidente que, conforme diz o versículo 17, ficaremos arraigados e estabelecidos no alicerce. Vamos ser firmes. E lembrem-se de que 1 Coríntios 3,11 mostra que o nosso alicerce é Jesus Cristo. Daí o versículo 18 de Efésios 3 indica que a nossa visão periférica espiritual será ampliada. Não vamos ter pontos cegos que permitam que o espírito do mundo penetre de mansinho na nossa família. De acordo com esse versículo, nós seremos plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Todos os aspectos da personalidade de Jesus ficarão evidentes na maneira como os membros da família se tratam. E conforme diz o versículo 19, o resultado é que conheceremos o amor do Cristo, que é superior ao conhecimento. Claro que o conhecimento é importante, mas aplicar esse conhecimento, mostrando amor como Cristo fez, é o que vai proteger a nossa família, mantendo-a intacta. A vida em família nestes últimos dias críticos pode ser comparada a ser diabético. Acredita-se que o diabetes seja causado tanto por fatores genéticos como ambientais. Do mesmo jeito, todos na família herdaram, como que geneticamente, o pecado e a imperfeição dos primeiros pais humanos, Adão e Eva. E para piorar,
nós também estamos expostos ao mundo cada vez mais tóxico de Satanás. Muitos que sofrem da forma mais grave de diabetes precisam usar 2 métodos para aliviar os sintomas e levar uma vida normal. Precisam cuidar da alimentação e, em muitos casos, tomar injeções diárias de insulina. Espiritualmente falando, nós precisamos evitar os alimentos nocivos que o mundo promove por meio de filmes, programas de entrevistas, internet e matéria impressa. Assim como um diabético, temos que mudar o nosso estilo de vida permanentemente, largando de vez coisas a que estávamos acostumados. Além de evitar alimentos nocivos do mundo de Satanás, também precisamos de injeções diárias da Palavra de Deus e de outros suplementos saudáveis. Quanto mais o fim se aproxima, mais importante isso é. Como a organização tem cuidado da saúde das famílias? Bem, no início do século passado, o foco era pregar as boas novas. Não se dava tanta atenção a fortalecer o casamento e as famílias cristãs. Por um tempo, o casamento nem era recomendado, mas isso ia bem além dos requisitos bíblicos. Eu andei pesquisando e fiquei feliz por ver que, entre 1919 e 1921, havia uma série na revista Idade de Ouro chamada Estudo Bíblico Juvenil. Em 1920, foi lançada uma brochura chamada O ABC da Idade de Ouro. Mas foi só em 1941 que o famoso livro Filhos foi entregue a todos os jovens que assistiam àquele congresso. E quanto mais o fim se aproximava, mais matéria era produzida para as famílias. Por exemplo, em 1970 foi lançado o livro Torne Feliz Sua Vida Familiar. Na mesma época, foram lançados os livros Escute o Grande Instrutor e Sua Juventude, o Melhor Modo de Usufruí-la. Em 1982, começou a ser publicada na Despertai uma série que durou décadas chamada Os Jovens Perguntam. Agora nós temos 2 livros com esse título e uma série desses artigos no site jw.org. Temos o livro Aprenda do Grande Instrutor e tanta matéria no site para os jovens que o tempo não daria para falar de todos eles. Temos também artigos sobre casamento e vida familiar que saem regularmente nas nossas revistas. Eu nunca vou me esquecer do privilégio que tive de apresentar em 2012 a série de animação Torne-se Amigo de Jeová. Essa série tem sido um presente para as crianças e para os seus pais. Que ferramenta de ensino maravilhosa! Em 2014, eu assisti ao Congresso Internacional em Atlanta, Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Quando eu apareci no telão, uma menininha de 2 anos começou a procurar alguém em volta. Quando os pais perguntaram a quem ela estava procurando tanto, ela disse, "O Pedrinho. Ele deve estar por aqui, porque eu vi o vovô dele dando um discurso." Muitas crianças pedem para conhecer o Pedrinho quando visitam Betel. Os itens lançados no site estão causando um tremendo impacto nos pequeninos. Por gravarmos os princípios bíblicos na mente e no coração das crianças desde cedo, esperamos ver muitos adolescentes de mentalidade espiritual mais à frente. Nós temos muito alimento espiritual saudável para combater o diabetes na família. E quem merece toda a glória por isso é Jeová, aquele a quem toda a família deve o seu nome. Um dos capítulos favoritos de quem se considera cristão é o Salmo 23. Será que ajudaria se nós, chefes de família, imitássemos o pastor excelente Jesus e o grande pastor Jeová? Eu vou adaptar algumas palavras ao Salmo 23 para que vocês percebam a paz que uma família sente quando a chefia é conduzida da forma correta. Eu gostaria que os que são maridos imaginassem
que estão ouvindo a sua esposa descrever o efeito da sua chefia na família. Meu marido é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele nos faz relaxar com recreação agradável e nos conduz a reuniões e assembleias bem regadas. Ele nos reanima. Na pregação, ele nos guia nos caminhos da justiça por causa do nome de Jeová. Ainda que andemos pelo vale de densas trevas financeiras, nós não temeremos mal algum, porque o meu marido está conosco. A sua orientação amorosa nos dá segurança. Ele prepara a adoração em família, ajudando nossos filhos diante dos nossos inimigos. Ele refrigera nossa cabeça com óleo. O cálice de bem-estar da nossa família está cheio. Certamente, a bondade e o amor leal seguirão a nossa família todos os dias da nossa vida. E a nossa família morará na casa de Jeová todos os nossos dias. Não é preciso explicar mais nada. Dá para perceber a profunda segurança que essa família sente, não é? Vocês se lembram do que aprendemos antes, em Efésios 3? Temos que prezar a personalidade de Jesus e permitir que ela more no nosso coração. Se todos na família se esforçarem de verdade para tratar uns aos outros como Jesus faria, nós poderemos vencer o mundo. Tanto a família espiritual no céu como todos os humanos dedicados a Jeová dão glória a Ele. Nós agradecemos a Jeová por todo o alimento que Ele nos dá por meio da Sua palavra e sua organização, para proteger todas as famílias que levam o nome dEle. Que Jeová abençoe todos vocês na sua luta para vencer a guerra de Satanás contra as famílias nestes últimos dias.